Se acomode aí, porque nós vamos falar sobre algo muito, muito importante. E eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para nós nesse dia. De todo o meu coração eu creio nessa palavra, que o Senhor está aqui. É possível sentir a presença dEle. E de verdade, desde hoje cedo foi difícil não chorar, foi difícil não se emocionar, e eu tenho certeza que Deus está avalizando, escrevendo embaixo, assinando, e eu acredito num grande dia, em nome de Jesus. Vamos lá? Repita assim comigo: a exceção. Nós precisamos, e a palavra que nós vamos trazer agora é sobre a exceção. Nós precisamos ser a exceção neste mundo. Quando nós somos a exceção, nós estamos sendo pessoas separadas, distintas. E desde a criação do homem, Deus criou o homem para ser separado. Quando nós olhamos e vemos a criação do homem, Deus já tinha um projeto lindo, um projeto incrível, e que Deus fez o homem para estar separado. E isso se repete para você. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, correto? Significa então que se você não for separado, porque santidade significa separado. Se você não for separado, não tem como você ver o Senhor e nem experimentar da glória dele. Então, ser santo em dias como o que nós vivemos é crucial para que possamos experimentar da glória do Senhor e da presença dele de forma plena. O Senhor, ele nos criou para isso, e nós precisamos, trazendo isso para os nossos dias, nós precisamos ser a diferença. Ser a diferença, ser a exceção, ser o sal e a luz da terra. Nós não somos o sal e a luz da igreja, e nós precisamos quebrar esse paradigma, porque muitos às vezes ainda se fecham num quadrado da igreja, ficam ali entre quatro paredes e acham que está tudo bem. Não, durante muito tempo a igreja se acovardou e não ocupou esses lugares, e nós precisamos ocupar. Você precisa ocupar, você precisa ser esse que vai ocupar uma posição e ser a exceção. Quando nós olhamos para homens e mulheres de sucesso na Bíblia, repita assim comigo: todos eles foram exceções. Todos eles foram exceções. A exceção de sua família, a exceção de sua casa, a exceção do seu tempo, a exceção no meio do caos. E você precisa ser essa palavra. Você precisa ser a exceção da onde você for. Nós sempre falamos algo, e há muitos anos o bispo prega sobre isso, que no mundo existe muito mais pessoas derrotadas do que pessoas vitoriosas. Mas não é só no mundo, na Bíblia também. Quando você olha a Bíblia Sagrada, existe uma infinidade de pessoas derrotadas. A Bíblia, a grande massa dela é derrotada. Mas na Bíblia existiram as exceções, existiram aqueles vencedores. E a galeria dos heróis da fé são homens que venceram, são homens que romperam, são homens que foram a exceção no seu tempo. O que eu estou tentando transferir a você: se você for a exceção no seu tempo, você será um vencedor. E é isso que Deus fala conosco nessa primeira parte. Quando eu pego o exemplo de Enoque, Enoque foi a exceção no seu tempo. Enoque, ele não viu a morte e foi morar com o Senhor. Ele foi arrebatado, ele não conheceu a morte. A Bíblia diz que ele andou com Deus em meio a uma atmosfera de queda, porque, se não me falha a memória, Enoque era neto de Adão, tinha um grau de parentesco. Adão ainda estava vivo,
Então, quando você olha para isso, você vê aquele homem que mesmo em meio a tudo, mesmo em meio àquela queda toda que tinha acontecido, ele foi a exceção. A Bíblia diz que ele andou com Deus, e a Bíblia fala que ele não conheceu a morte. Enoque está na galeria dos heróis da fé e foi uma exceção. Noé foi uma exceção no mundo, porque a Bíblia diz que ele, pela fé, condenou o mundo e herdou o mundo. O mundo foi dado a ele pela diferença que existiu naquele homem. Enquanto uma massa inteira se perdeu, se corrompeu, existiu uma família que foi a exceção. E você precisa levar isso para sua casa, pai, mãe. Repita assim comigo: a minha família será a exceção. A sua família tem que ser a exceção. Quando a sua família ela é a exceção, ela herda promessas grandiosas. E o que é ser a exceção? Não é parecer com o mundo, não é ser igual a ele, não é se amoldar ao padrão do mundo. É ser a diferença. É ser a diferença em todos os lugares. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão foi um homem também que foi a exceção. Abraão, enquanto seu pai, Abraão foi a exceção da sua família, porque o seu pai era um adorador de ídolos. O seu pai até saiu para viver o propósito, mas parou no meio do caminho. Mas Abraão foi a exceção, porque continuou crendo, continuou acreditando e viveu a plenitude da promessa. Traga isso para você, traga isso para a tua vida. É assim que precisa ser com você. Moisés foi a exceção por quê? Foi capaz de deixar o palácio, foi capaz de deixar as riquezas do mundo, foi capaz de deixar todo tipo de artifício para viver um propósito, para viver por algo maior. Ele foi a exceção. Quantas pessoas você conhece que seria capaz disso? Quantas? Mas ele foi. Significa que ele foi a exceção, significa que ele foi único no seu tempo. A família de Moisés foi a exceção. A Bíblia descreve que a mãe de Moisés, ela está na galeria dos heróis da fé, porque pela fé ela escondeu o menino. Pela fé os pais esconderam o menino. Pela fé, então, traga para você. Você, pai, você vai influenciar diretamente no propósito do seu filho. Entenda que os pais de Moisés entenderam que Deus tinha algo com aquele menino e esconderam ele pela fé. O que é esconder o seu filho hoje pela fé? É esconder do mundo, esconder das adversidades. Você não é todo mundo, literalmente você não deve ser todo mundo. Esse homem, a família de Moisés, foi capaz de fazer isso. E o que veio sobre eles? A recompensa foi que Moisés, a Bíblia diz, que nunca mais se levantou um homem como ele. Já parou para pensar, pai e mãe que estão aqui, que você está pavimentando um futuro glorioso para os seus filhos? Que talvez a grande missão, o grande lugar não é para você, mas é para os seus. Eu sei que na minha casa foi assim. A luta da minha mãe e a luta do meu pai com o casamento, eu recebi isso e entendi isso de forma muito clara. Não era por conta do casamento deles, mas era por conta do que Deus tinha comigo. Se a minha mãe tivesse desistido lá, eu não estaria aqui hoje. Se a minha mãe... Eu falei que não ia ser fácil hoje. Se a minha mãe não tivesse insistido, eu não estaria aqui. Nada disso seria possível. Nada disso estaria acontecendo. Talvez Deus estaria usando o outro, mas eu não estaria vivendo o que Deus tinha para mim. Por isso, pais, se preocupem com o destino dos seus filhos. Orem, batalhem, lutem, porque vale a pena. Se eu perguntasse para ela aqui,
se ela passaria por tudo de novo, ela vai dizer: eu passaria 1000 vezes se fosse necessário. Vale a pena. No começo não vai ser fácil. No começo não vai ser fácil você ser presente na vida dele. Mas lá no futuro vai te dar muito descanso. Lá no futuro vai te acarretar muitas coisas. Você e sua casa precisam ser a exceção. Lute, de todas as formas lute. E também, não cabe a você, João, se talvez não recebeu, não, essa não é a sua posição. E nós vamos falar mais sobre isso. Outro exemplo, Gideão foi a exceção. Enquanto a nação estava se acovardando, fugindo, entrando em buracos, existia um homem que com o que ele tinha, num tanque de prensar uvas, ele estava malhando o trigo. Ele estava fazendo a parte dele. E Deus olhou para ele e disse: guerreiro, poderoso guerreiro. Foi a exceção no seu tempo. Jefté, Samuel. Jefté é filho de uma prostituta, significa que não importa de onde você veio, importa quem é os seus pais, quem é a sua mãe. Jefté foi a exceção de sua família, e foi o mais ilustre, porque os seus irmãos foram procurar ele para pedir ajuda. E Samuel, não preciso nem dizer, enquanto o caos estava lá, Samuel foi um grande homem. Hebreus 11:33 diz assim: todos esses homens, olha que a Bíblia relata sobre eles, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, mas eu quero que você repita isso comigo: alcançaram o cumprimento de promessas. Quem quer alcançar o cumprimento de promessas? Eu quero, a começar por mim. Eu tenho um desejo ardente por tantas promessas que Deus tem, só que é pela fé. E a fé de quê? A fé de ser a exceção. Você precisa de fé para ser a exceção. Você precisa de fé quando todo mundo está te dizendo que você vai morrer por conta de um câncer, que você não vai passar daquele tempo, mas você precisa de fé para superar. Você precisa de fé para fazer como a bispa fez, que mesmo em meio às pessoas dizendo: o braço vai apodrecer, não vai dar certo, você precisa de fé para contrariar todos os diagnósticos, para ser essa exceção. A nossa casa é a exceção. Vou falar de mim, Guilherme, dos netos homens da família do meu pai, da família da minha mãe, não tem ninguém como eu. Eu sei que eu sou uma exceção de onde eu vim. Eu sei. Cada um que você conhece, Bispo Maurílio foi a exceção dos homens de sua geração, completamente a exceção. A pastora Liliane, a exceção da sua casa. A Catarine, a exceção de sua família. Você pode ser a exceção. Pessoas vitoriosas são as exceções. O Vitor foi a exceção. Durante todo o período de escola, ele foi uma exceção, não tinha ninguém como esse garoto. Mas eu, nesse momento, eu não era a exceção. Eu era como o que todo mundo fazia, eu fazia. Eu era como todo mundo. Mas ele já era uma exceção. Entenda que durante muito tempo, eu não fui a exceção. Durante muito tempo, eu fui comum. Eu fui igual a todo mundo. Eu fiz o que todo mundo fez. Eu agia como todo mundo agia. Mas hoje eu sei que eu sou uma exceção. Então não importa como você chegou. Se talvez você chegou aqui agindo como todo mundo, sendo como todo mundo, se comportando como todo mundo, repita assim comigo com muita força: eu saio daqui hoje sendo a exceção. Você vai sair daqui hoje sendo a exceção. No 34, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Repita comigo: da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha. Sabe o que isso significa? Não é fugindo da batalha que você vai ser forte e poderoso, é se colocando nela. Então definitivamente para de fugir de batalha,
Para de fugir das guerras que você sabe que precisa enfrentar, porque é através delas que você vai crescer, é através dessas situações que você vai se tornar poderoso. Todas as guerras que nós passamos, todas as guerras que eu passei na minha vida, me tornou quem eu sou, me forjou aqui. Davi foi reconhecido pela batalha que ele tinha vencido. Você vai ser reconhecido pelas guerras que vence. Qual que é a guerra que você vai vencer hoje? Dentro de você aí, qual que é a guerra que você vai vencer hoje? Você precisa ter isso na sua cabeça, porque é por essa guerra que você vai se tornar conhecido. Na sequência, o 38, projeto 38, repita comigo: o mundo não era digno deles. Sabe o que isso significa? Esses homens constrangeram o mundo. Por quê? Por ser a exceção. Por ser a exceção, esses homens constrangeram o mundo. Trazendo para você, aonde você chega, será que as pessoas se sentem constrangidas a mudarem ou não? Olha como isso é interessante. Ontem, nós estávamos aqui toda na correria da chácara, e eu e o Vitor Fortilli, nós saímos para comprar gelo aqui na cidade do lado, aqui em Cedral. E eu coloquei o primeiro serve-festa que eu achei no GPS, e eu caí numa biboca, caí numa viela lá, de esquina, que estava tocando um pagode altíssimo. E quando eu cheguei ali, e eu pedi os sacos de gelo e tal, e eu fui conversando com o cara, que estava ali, inclusive, bebendo, o dono do Serve Festa. E eu automaticamente já fui evangelizando ele, falando, ele me perguntou o que era, se era uma festa, e eu falei o que era, e ele já ficou assim, e ele se sentiu constrangido. E o Vitor está aqui, ele não me deixa mentir. Sabe o que ele fez? Abaixou o som. A tua presença constrange aonde você chega? Ou o que a pessoa está fazendo, ela continua a fazer? Quando diz que o mundo não era digno deles, é isso. Esses homens constrangeram o mundo. Você precisa constranger o mundo. Constranger a ser santo. Constranger a ser a diferença. Números 32, 11, diz assim: de todos aqueles que resgatei do Egito, com 20 anos para cima, ninguém com 20 anos para cima, aliás, verá a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. Repita assim comigo com muita força: as únicas exceções são Caleb e Josué. Caleb e Josué foram a exceção do seu tempo. Pegue isso para a sua vida. Você não foi criado para ser qualquer um. Quando nós somos capazes de ser essa exceção, existe algo que nos acompanha. Na sequência do versículo que fala de Josué, Caleb diz: pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. Seguir o Senhor de todo o coração é o caminho para ser uma exceção. Seguir o Senhor de todo o coração é o caminho para ser diferente. A Bruna disse que quando nós nos aprofundamos em Deus, nós nos tornamos diferentes, eu e o Vitor. Seguir o caminho do Senhor vai te fazer ser a diferença. E seguir de todo o coração fez com que Caleb e Josué possuíssem o quê? A promessa. Então entenda que ser a exceção te capacita para viver a promessa. Ser a exceção, seguir o Senhor de todo o coração, te capacita a viver todas as promessas que Deus tem a você. E acredite, Deus tem muitas. Muitas mesmo. Mas você foi criado para ser a diferença. Olha o que diz em Gênesis 2,15, e o dia que eu prestei atenção nisso, mexeu muito comigo. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Olha o que diz no detalhe do texto, projeta lá de novo. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou. Significa que quando o Deus criou o homem, ele ainda não estava no Éden.
Quando Deus cria o homem, Ele o coloca num lugar à parte, separado. E por isso você foi criado para ser separado. Deus criou o homem e o colocou naquele lugar. Ele não estava lá. Deus te criou para ser separado. Deus te criou para ser a diferença. E o Senhor está requerendo de nós esse nível de separação maior, esse nível de entrega maior, porque Ele quer derramar muito mais. Ele quer fazer o impossível, Ele quer cumprir com promessas, Ele quer fazer o sobrenatural. Coloca a mão nessa pessoa que está do seu lado e diga isso a ela. Fala assim: você vai ser testemunha do impossível na minha vida. Nós seremos testemunha do impossível. Amém?